Shalom, irmãos, que o Eterno abençoe a todos. Graças ao Eterno, mais uma oportunidade que nós temos de estarmos na sua presença, aprendendo um pouco mais da sua palavra, aprendendo um pouco mais da sua Torá. Irmãos, vamos continuar com o nosso estudo sobre Yeshua é filho de José com Maria? Filho biológico, de José com Maria? Nós sabemos, irmãos, que existe uma linha, praticamente uma linha única, que ensina que Yeshua ele é filho do Espírito Santo, ok? E essa ideia, essa linha de pensamento de que Yeshua pode ser filho biológico de José com Maria, ela é pouco conhecida, mas a gente encontra várias bases bíblicas, irmãos, sobre isso, entendeu? Não é à toa, irmãos, que o apóstolo Paulo ele diz: examinai tudo, retenha o que é bom. Irmãos, para a gente conhecer um pouquinho assim, ó, só um pouquinho, a gente precisa estudar muito. Examinai tudo, retenha o que é bom. A gente tem que estudar bastante e sempre a gente vai extrair bem menos daquilo que a gente estudou. Então, irmãos, eu sei que isso choca muitos irmãos por conta dos dogmas, né? A maioria das pessoas hoje está presa, né, em suas crenças, ideias e convicções colocadas, na maioria das vezes, né, por pastores que não conhecem nada de Bíblia. Inclusive, a igreja cristã evangélica, ela assassinou a arte de questionar, irmãos. Vê se você tem aí na sua memória, na sua lembrança, algum pastor que já te ensinou a questionar tudo que é ensinado, tudo que ele ensina, por exemplo. Não existe, irmãos. Então, por isso que a igreja está aí sofrendo, está à mercê, né, desses hereges. Hoje a gente vai falar sobre o significado do vocábulo genealogia. E a gente já fez um estudo sobre isso. E aqui a gente vai dar umas bases bíblicas que vai esclarecer ainda mais essa linha de pensamento, irmãos, de que Yeshua é filho de José com Maria. Irmãos, eu não questiono, eu não tenho dúvidas nenhuma, eu tenho convicção absoluta de que Yeshua é o Mashiach. Nada, nem ninguém, nenhum estudo, nenhum artigo tira esta convicção da minha mente, do meu coração, da minha vida. Yeshua é o Messias. Porém, o seu nascimento sobrenatural, seu nascimento virginal, é colocado em xeque quando a gente estuda as escrituras de maneira mais profunda, mais séria. Genealogia é uma ciência da história que estuda a origem e disseminação das famílias. A definição mais conhecida popularmente é estudo do parentesco. Genealogia deriva da raiz gen, significando nascimento, descendência, família, raça, etc. Não era costume judaico seguir a linhagem da pessoa pelo lado materno. Se assim fosse, Yeshua não poderia ser o nosso verdadeiro Messias. Eis alguns exemplos. Tamar não era descendente da tribo de Judá, ela era uma mulher cananeia da tribo de Canaã. Ela ficou viúva com a morte do filho primogênito de Judá e, de acordo com os costumes da época, Tamar deveria se casar com seu cunhado, Onã. Qualquer filho que ela tivesse seria considerado descendente do primeiro marido. Mas Onã se recusava a cooperar. Como resultado, o Eterno o fez morrer. Havia um terceiro filho na linhagem sucessória, porém Judá adiou o casamento com Tamar, temendo que ele também morresse. Sem marido e sem filhos, Tamar cobriu-se com um véu, deixou as roupas de viúva e fingiu ser uma prostituta. Ela então foi contratada pelo próprio Judá. Tamar exigiu que Judá deixasse seu selo, seu cordão com cajado, como pagamento pelos seus serviços. Quando ela descobriu que estava grávida, Tamar foi levada perante Judá para ser punida,
Mas quando Judá viu seu penhor e descobriu que ele era o pai da criança, se arrependeu, dizendo: ela é mais justa do que eu. Isso está escrito em Bereshit 38, 26. Gênesis 38, 26. Desse relacionamento, Tamar teve gêmeos. O mais velho, Pérez, foi ancestral de Yeshua. Isso a gente vê em Mateus capítulo 1, verso 3. Raabe era cananeia, casou-se com Salmão, oriundo da tribo de Judá. Desse relacionamento nasceu Boaz, que era pai de Obed, sendo ele pai de Jessé e este pai de Davi. Isso está em Mateus 1,5. Ruth era moabita e bisavó do rei Davi, casou-se com Boaz, um judeu da tribo de Judá. Desse relacionamento nasceu Obed, sendo ele pai de Jessé e este pai de Davi. Isso está escrito em Ruth 4:17. Batseba era etéia, casou-se com Davi, pertencente à tribo de Judá, que era pastor, guerreiro e o mais famoso rei de Judá. Desse relacionamento nasceu Salomão, ancestral de Yeshua. Só a gente vê 2 Samuel 12:24. Pelo exposto, descarta-se totalmente a linha genealógica por parte do lado materno, uma vez que algumas dessas mulheres não faziam parte da tribo de Judá. Já pelo lado paterno, todos são descendentes biológicos da tribo de Judá. O que se lê na forma atual, de Mateus capítulo 1, verso 16, não faz sentido algum. Essa passagem bíblica deveria também seguir a mesma sequência das passagens anteriores. Se assim fosse, o texto deveria ser lido da seguinte maneira: e Jacó foi pai de José, e José o pai de Yeshua, chamado o Messias. No entanto, o que se lê? E Jacó foi pai de José, marido de Maria, da qual nasceu Yeshua, chamado o Messias. Assim, de acordo com a redação que se tem hoje, transforma-se paternidade de José em mera paternidade adotiva. Será que o texto não foi manipulado? Tudo é muito estranho e sem clareza. Se o auditório de Mateus eram os judeus e o objetivo era provar a messianidade de Yeshua seguindo a lógica de sua origem comum, conforme ocorreu com os patriarcas Abraão e Davi, não haveria aqui uma incompatibilidade entre a narrativa da concepção virginal e a genealógica? Como Yeshua poderia ser filho de Abraão e filho de Davi, conforme se lê em Mateus 1:1? Esta é a genealogia de Yeshua, o Messias, filho de Davi, filho de Abraão. Se dentro da fé judaica o Messias precisa ser descendente biológico de Abraão para que se cumpram as promessas de Deus, percebe-se nitidamente que a genealogia descrita por Lucas é diferente e oposta à descrita por Mateus. Lucas mostra de uma forma positiva que Yeshua era o filho de José. O texto de Lucas 3:23 não deixa qualquer dúvida. Yeshua tinha cerca de 30 anos de idade quando começou seu ministério público. Ele era, como se pensava, filho de José, que era filho de Eli. Caso Lucas tivesse a intenção de contrariar esta situação, deveria ter escrito o seguinte: não sendo que se pensava ser o filho de José. Todos aqueles que negam que José era pai de Yeshua, como podem provar sua descendência em Davi? Algumas passagens relevantes descritas pelo evangelista Lucas são totalmente incompatíveis com a ideia de uma concepção virginal. Lucas 2:27. Simão, movido pelo ruach do Eterno Espírito, foi ao pátio do templo, quando os pais trouxeram o menino Yeshua para lhe fazerem o que requeria a Torá. Lucas capítulo 2, versículo 33. O pai e a mãe de Yeshua
estavam maravilhados com as coisas que Simeão dizia a respeito dele. Lucas 2, 41, versículo 41 e 43. Todo ano os pais de Yeshua iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Depois de terminada a festa, quando seus pais voltaram para casa, Yeshua permaneceu em Jerusalém e eles não o perceberam. Lucas, capítulo 2, verso 48. Quando seus pais o viram, ficaram perplexos e sua mãe lhe disse: Filho, por que você fez isso com a gente? Seu pai e eu estavam muito preocupados procurando por você. Lucas, capítulo 4, verso 22. Não é este o filho de José? Agora é interessante isso aqui, irmãos. É importante destacar que o evangelista Lucas, em vez de refutar essa opinião, à luz da concepção virginal, parece compartilhá-la. Como explicar, por exemplo, a admiração de José e Maria às palavras de Simeão, sob a ótica da concepção virginal? Por que José e Maria deveriam se admirar se sabiam que Yeshua teve uma origem sobrenatural? É muito importante isso aqui, irmãos. Né? Como explicar, por exemplo, a admiração de José e Maria às palavras de Simeão sob a ótica da concepção virginal? Por que José e Maria deveriam se admirar se sabiam que Yeshua teve uma origem sobrenatural? Nós vamos parar essa segunda parte por aqui, né, irmãos? E fica aí essa dúvida, essa linha de pensamento para a gente raciocinar. Existe, irmãos, muitos pontos controvertidos, muita ponta solta nessa ideia de Yeshua ter nascido de forma sobrenatural, de Yeshua ter nascido pelo o Espírito Santo. Mas fica aí mais um estudo, eu tenho certeza que esse estudo vai ser abençoador, ele vai agregar conhecimento e vai ser também o divisor de águas na vida de muitas pessoas. Shalom, shalom, irmãos, que o Eterno abençoe a todos.